O nosso evento Comunicação Antirracista é uma realização da Terra Livre Produções com patrocínio do Banco do Nordeste e patrocínio Master da Caixa e do Governo do Brasil. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. E aí, Carlos, você está pronto? Vamos que vamos. O Aroa exorta o setor rural, impulsionando a produtividade, dá suporte a grandes projetos de infraestrutura, apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo, estimula a mudança da matriz energética. Com crédito. Há 73 anos surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Crédito Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Gente, como eu falei para vocês, isso, pode abrir a luz. A gente vai engatando uma programação na outra para a gente não perder o fôlego e chegar no final da nossa maratona do Comunicação Antirracista com muito acúmulo e muita vontade de transformar a nossa sociedade. Então, a gente está pensando comunicação, pensando território, mas é importante também discutir o antirracismo na institucionalidade. Então, a gente vai ter o próximo painel que tem o tema Coletivo Caixa Preta, Presença Negra, Organização Coletiva e Transformação Institucional. E eu queria convidar, para mediar esse painel, uma pessoa que desde o início, desde quando o Comunicação Antirracista era ainda uma ideia, não deixou que o Comunicação Antirracista ficasse só no campo das ideias. É alguém que está o tempo todo lutando por esse projeto, reforçando a importância do projeto e do debate antirracista dentro das instituições e que em nenhum momento soltou a nossa mão ao longo de toda a construção até que a gente chegue aqui. Então, quero pedir uma salva de palmas e convidar aqui no palco Carlos Borges. Carlos é economista pela Universidade Federal do Maranhão, com trajetória em gestão,
Previdência, Seguros e Governança Corporativa. Foi presidente da FENAI, vice-presidente de Transparência de Benefícios e de Atendimento e Distribuição da Caixa e membro de conselhos de administração de 11 grandes empresas. Atualmente é sócio-diretor da Borges Nogueira, corretora de seguros e consultoria. Por favor, mais uma salva de palmas. Muito obrigada. E, para conversar com Carlos, gostaria de convidar Karina Dória. Karina é economista. Cadê as palmas, gente? Por favor. Karina é economista, pós-graduada em investimento, finanças e banking, planejadora financeira certificada pela Planejar e especialista em investimentos pela Ambima. Gestora na Caixa há 21 anos, com atuação no atendimento a pessoas físicas, empresas e loterias. Integrante do coletivo Caixa Preta, atua na promoção da representatividade e ascensão da população negra no ambiente institucional. Karina, muito obrigada pela sua presença. Agora, eu vou deixar esses dois gigantes, por favor, podem sentar, para que vocês fiquem à vontade. E, por favor, Carlos, com você, a nossa mediação. Boa tarde a todas e a todos. Como disse a Paloma aqui, esse evento nasceu, acho que não por acaso, que nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem sua maneira de ser e de acontecer. A gente conversando, eu queria agradecer uma pessoa aqui, muito especial, a Ana Fraga, que é diretora da SECOM, da Presidência da República, a gente conversando com o Davi, e o Davi tem uma criatividade muito grande. O que a gente poderia fazer em relação às maiorias que são identificadas com as minorias, porque os negros e os pardos são maioria nesse país, mas são submetidos por uma elite com minorias. Não tem visibilidade. Então, a gente olha, eu acho que nós temos que, hoje, a grande discussão, Karina, é a questão da comunicação. Então, nós temos que ir por aí. E criamos, passamos por Davi, que, com a sua equipe, Ferra Criatividade, criamos a comunicação antirracista. Fizemos o primeiro em Brasília, não teve tanta visibilidade. Por motivo, no Rio de Janeiro foi fantástico, com 4 atrizes da Globo, negras, que são militantes, com a Vera, a Conceição Evarista, com a Maju Coutinho, que apareceu para o lado do Fantástico, com a Maju, outra Maju também, uma socióloga, militante. Então, aí começou. Mas eu quero também fazer a minha autodescrição. Eu estou vestido aqui com um sapatênis preto e branco, uma calça jeans, uma camisa manga comprida de xadrez azul e branca, né? Tenho 1,66 m, sou aposentado da Caixa, de 36 anos na Caixa, entrei como estagiário em 80, cheguei até a vice-presidência na Caixa, sou pardo, né? A minha avó era índia legítima, a minha mãe era do candomblé, né? Então, eu sou pardo, eu tenho uma origem indígena e tenho muito orgulho disso e trilhei por esse caminho, tanto no Brasil, saí do Maranhão em 93, fui para Brasília e daí fui para o mundo, né? Em vários projetos nacionais e internacionais. Então, Karina, dito isso, a gente sempre rompeu barreiras, o movimento da Caixa, os empregados da Caixa. Até porque, quem não sabe, mas a Caixa tem tudo a ver com isso. A Caixa foi criada em 1860, sabe para quê? Para ser um monte de socorro que os escravos depositavam as suas economias para comprar a sua carta de alforria. Eu brinco com meus amigos do Banco do Brasil, quem assistiu aquele filme Carlota Joaquina, que eu acho que é o Marco Nanini, acho que a Marieta Severo, aonde ele está literalmente obrando e descobre o ouro e pergunta para ele. O Marco Nanini está com um pedaço de galinha, peru, e diz assim, cria um banco e bota esse ouro no Banco do Brasil. E cria um Banco do Brasil e bota o ouro. Então, eu brinco com meus amigos que o banco foi criado para depositar riqueza e a Caixa para comprar liberdade, né?
mas isso é uma provocação que a gente se provoca. Então, nós temos tudo a ver com essa questão. E aí a gente tem uma história muito grande, né, Karina? Porque nós fomos o último a ser considerado bancários, em 1986, né? E eu participei desse processo. Eu acho que eu não esqueci o nome da pessoa que estava sentada aqui, que ela é das SEBs. Eu sou oriundo, a minha formação política é nas comunidades eclesiásticas de base, né? E nós tivemos o privilégio de ter a primeira mulher presidente da Caixa, na gestão do presidente Lula 1 e 2, e, coincidentemente, uma mulher negra, a Fernanda, que, para mim, foi um dos melhores dirigentes que a Caixa já teve. Mas, Karina, começando por aqui, eu queria ver contigo, saber de ti. Eu fiz um roteiro aqui, do que eu conheci. A Caixa Preta ela nasce em 2023, né, no Rio de Janeiro, com a criação de 2 Gustavos, né? E aí, o seguinte, ela nasce em 2023 e ela buscava responder o quê dentro da Caixa? Bom dia, boa tarde, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. É muito importante a gente trazer o Caixa Preta para esses espaços, para as pessoas conhecerem, né, o Caixa Preta, que existe esse movimento dentro da Caixa e que a gente busca, não só a Caixa, mas também o Banco do Brasil tem o BB Black, que é incrível, também é um projeto, mas a gente... Black Power, né? Isso, BB Black. A gente vem buscando, na verdade, a ascensão dos colegas negros da Caixa, a visibilidade, a valorização das competências, né? Questões que eu já enxergava desde o início, mas precisou ser maturado e construído, né? A Caixa Preta, ela tem por objetivo realmente a ascensão, a visibilidade, a construção coletiva, a transformação desse movimento da Caixa, aproveitando a oportunidade de trazer colegas que buscam ascendência profissional. A gente teve um movimento também, junto, em 2023, que veio com a chegada do Caixa Preta, que foi os comitês de diversidade da Caixa, né? A Caixa retomou esse processo, que já existia um pouco antes, esse espaço já foi pavimentado antes por outros colegas que vieram, mas a gente consegue fazer a institucionalização do nosso processo a partir de 2023, e fazemos hoje parte, nós temos 5 eixos no Comitê de Diversidade, que é um projeto da Caixa, e nós estamos participando de um dos eixos, em outros também, mas o principal, que é o eixo raça-cor, que a gente percebeu que era um movimento importante para a gente estar presente, né? Trazendo nossas construções, trazendo nossos projetos. O coletivo Caixa Preta tem tantas pessoas interessantes, tantas pessoas inteligentes, tantos projetos interessantes. Nós construímos vários processos daí, então, e temos outros projetos para serem construídos, mas esse trâmite de chegar até aqui não foi fácil, né? A gente tem reuniões, debate, discussão. Eu estive em janeiro na vice-presidência da Caixa para levar uns 2 projetos que foram construídos por nós, né? Primeiro foi nós participamos, colegas nossos participaram de um estudo de formação, em afro-latino, estudos afro-latino-americanos de Harvard. E, diante disso, foi construído um documento que chama Ações Afirmativas em Processos Seletivos. E essas ações afirmativas em processos seletivos, dentre outros aspectos, vislumbra a possibilidade da certificação de gestores que participam dos processos seletivos. Porque, se a gente não estiver dentro do processo seletivo, se a gente não participar do processo seletivo, a gente não ascende. A gente não se vê. Hoje, a Caixa tem peças publicitárias muito interessantes, com pessoas pretas, mas quando a gente vislumbra a nossa representatividade em determinados setores da Caixa, como auditoria, controladoria, setor de atacado da Caixa, nós vemos reuniões, encontros, e nós nos enxergamos.
Não adianta a gente estar no processo, participando de peças publicitárias, mas quando existe a visibilidade dentro da Caixa, nos momentos de decisão, a gente não está. Né? E aí eu puxo uma linha sucessória. Hoje eu sou gerente de varejo de uma agência lá em Salvador, da Caixa Econômica, e na minha linha sucessória, até a presidência da Caixa, eu não tenho pessoas pretas. Não vejo pessoas pretas. Então, isso é representatividade. A gente precisa trazer isso para a gente. Né? Acho que a gente quer se enxergar nesse processo. Esse ano, esse concurso agora da Caixa, foi o primeiro concurso que a Caixa teve com cotas. E a gente vislumbra também trazer nesse processo o curso de letramento racial para quem está chegando, para fortalecer, empoderar essa turma nova que está chegando, para quando ascender e ter voz e ter possibilidade de enxergarmos uma Caixa Econômica diferente no futuro. Não só para nós como funcionários, mas como os clientes também. Nós atendemos a base da sociedade hoje. Karina, o que Karina está dizendo é muito sério e muito grave. O primeiro negro que teve em cargo de direção na Caixa, superintendente nacional, e chegou a diretor, o nome dele é um nome muito simbólico, George Washington. Foi na tecnologia. Olha, o negro na área de tecnologia foi uma revolução na gestão do presidente Lula I. Ele continuou no 2 e depois ele foi continuando. É um cara muito bom, e foi a Clarice, na gestão da Clarice Coppetti. Né? Então, eu vou te dizer outra coisa surpreendente aqui. Nós estamos falando, gente, aqui, um aposentado, mas quem bebe a cachaça da Caixa nunca deixa de beber, né? E uma que está em atividade. Nós estamos falando aqui de um banco que está entre as 5 maiores instituições financeiras do país e a maior instituição financeira de políticas públicas da América Latina. E nós estamos falando num banco que está dentro da Faria Lima, mas não naquela história da Faria Lima. Então, é um setor, aqui nós estamos representando um setor muito elitista. E nós estamos aqui. E eu vou te dizer, sabe por que vocês fizeram aquela reunião em janeiro? Pela repercussão que deu o encontro no Rio de Janeiro, com aquela que lotou, foi também um espaço assim, lotou o museu na Lagoa Rodrigues. Como é? Rodrigues de Freitas. Então, nós estamos quebrando barreiras, e vocês estão fazendo histórico. Em março de 2024, vocês tiveram o primeiro encontro da GCF. A GCF é a Associação de Gerentes da Caixa na Bahia. E eu tive o privilégio, como vice-presidente, de conhecer o primeiro presidente da GCF negro, que, coincidentemente, foi na Bahia. Né? E aí, a partir daí, vocês começaram a ter esse espaço. Aí eu queria o seguinte: o que esse encontro representou de ascensão profissional para vocês a partir desse pontapé? Nós estamos falando em 2024, há 2 anos atrás. Né? Então, era isso que eu queria saber. O que isso representou em ascensão e vocês estão inseridos num contexto desse tão importante? Bom, a partir de então, esse primeiro encontro que a gente teve, que foi sediado na GCF, houveram várias construções. A gente discutiu sobre ascensão profissional, os acontecimentos, né, os ocorridos, o que cada um passava nos seus ambientes de trabalho e como é que a gente poderia trazer para a nossa realidade uma realidade diferente. Né? E, então, isso foi super importante para a gente, esse apoio da Associação de Gestores, porque a gente trouxe o primeiro curso de letramento racial para gestores da Caixa. Né? Esse também foi patrocinado. Isso é importante demais. Foi o primeiro curso de letramento racial. E, a partir daí, desenvolveu-se essa construção de ascensão de colegas, e a gente começou a disseminar entre nós quando surgiam vagas. Né? Surgiu uma vaga de assistente, bora participar, botando todos os colegas para participar desse processo. Porque, se a gente não mobiliza a base, às vezes os colegas desacreditados que é possível participar, porque hoje a gente tem os processos seletivos
né? E nos processos seletivos, se não tiver gestores com consciência antirracista, que tirar esse viés, que é o viés do racismo, da não acreditar na nossa capacidade, na valorização das nossas competências, a gente não tem possibilidade de chegar. E a gente só avança no processo se a gente trouxer mais gente conosco, né? Então, a gente veio nesse processo trazendo colegas, incentivando, patrocinando para ser gerentes gerais, superintendentes, buscando, junto à Associação de Gestores, estar presente nas reuniões. Então, diante disso, é que a gente veio com uma turma de gerentes gerais. Hoje a gente tem, não suficiente, não o que a gente busca, mas já tem uma quantidade já de gerentes gerais promovidos na nossa superintendência. Ainda é tímido diante do que a gente busca, mas a gente vai continuar persistindo. Não vamos parar por aí. Olha, isso é tão importante que, a partir daí, nós conquistamos, nós, empregados da Caixa, conquistamos o direito das 6 horas em 86, e também em 87, pela primeira vez, um banco colocou no seu acordo de trabalho extensão dos mesmos direitos para casais heterossexuais para homossexuais. Colocamos em acordo coletivo em 87. Foi um escândalo no Brasil. Mas aí, eu quero emendar aí, Karina, que o seguinte, para você, o presidente da Caixa, que é meu amigo pessoal, meu colega, de 36 anos de Caixa, ele disse para mim, eu comentei sobre o evento no Rio de Janeiro, e ele disse, Borges, mas eu não sabia desse movimento todo. Eu digo, então, as coisas não estão. Então, isso aconteceu em novembro, né, que foi 20 de novembro de 2025, né, que é o Dia da Consciência Negra, foi um grande encontro realmente, e, a partir daí, ele começou a despertar. E aí, a partir dessa movimentação da GCF, que é a Associação de Gerentes, pela primeira vez, teve um negro concorrendo para o Conselho de Administração da Caixa. Eu queria que você falasse isso, porque o Conselho de Administração é o órgão máximo da instituição, de qualquer instituição, e especialmente da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entendeu? Pois é, esse foi um momento bem importante para a gente, porque, pela primeira vez, a gente conseguiu patrocinar, favorecer, fortalecer a candidatura de Gustavo. Gustavo Neves, que foi um dos idealizadores do Caixa Preta, ele concorreu dentre 50 candidatos para o Conselho de Administração, e a gente conseguiu colocar ele em 4º lugar, e essa candidatura foi bem, incomodou, mas a gente deu uma fortalecida nesse processo do Caixa Preta, mais visibilidade, porque é importante a gente estar participando desses processos. E, estando dentro do Conselho de Administração, a gente não vai parar por aqui. Estando dentro do Conselho de Administração, a gente consegue favorecer e patrocinar a nossa causa. E entender, não só para nós, mas também outros colegas. É importante trabalhar com diversidade no Conselho de Administração, é importante trabalhar com diversidade nas vice-presidências da Caixa, na diretoria, na superintendência. O mercado pede isso. Né? Já existe hoje um trabalho e estudos feitos no mercado que, quanto mais diversidade você trouxer para uma empresa, maior vai ser a diversidade dentro dos processos, a contribuição para a sociedade. Hoje a gente atende a maior parte da população brasileira nos benefícios sociais. É Bolsa Família, é pé de meia. E quem é que... Previdência Social. Previdência Social. E hoje, quem é que precisa desses serviços? Quem mais utiliza esse serviço? A grande maioria é a comunidade negra do Brasil, né? Que nós estamos hoje na base da sociedade. Então, se a gente consegue se enxergar, se ver nesse processo, não só a gente como funcionário, mas também os clientes entenderem que nós estamos lá para apoiar, todo mundo cresce nesse processo. Olha, isso é importante, porque é o seguinte, não sei se todo mundo sabe, mas também história verdadeira. Em 2010, no apagar das luzes da segunda gestão do presidente Lula, nós colocamos no Rio Amazônia o primeiro agência barco do mundo, e para atender uma população ribeirinha de 360 mil habitantes no São Gabriel da Cachoeira, para 11 comunidades e 11 calhas. Né? Então, isso é importante, assim, a importância
de ter esses povos, essa que eu chamo de maioria não visível dentro da sociedade e que se torna minoria, ocupando esse espaço. Karina, também é importante que você ouvir aqui que o seu pai, ele tem uma história com espaço na UILAE, Irmandade do Rosário dos Hondos Preto e Sociedade Protetora dos Desvalidos. Como essa memória, essa relação familiar te contribui para a tua atuação? Bom, eu hoje tenho 21 anos de Caixa Econômica, entrei nova, com 26 anos de idade. Eu entrei com 23. E é muito importante, eu vivi vários processos da minha vida dentro da Caixa Econômica. No início, você imagina, só contextualizando, você imagina que você vai estar protegido pelo processo do concurso. Porque hoje, para você participar de uma entrevista de emprego e ser um bom profissional, crescer da empresa, em empresas privadas, muitas vezes você precisa ter boa aparência e nem necessariamente eles enxergam a gente como boa aparência. Então, a gente meio que fui para um concurso público pensando, estou protegida. Mas, quando chega lá dentro, a gente tem várias camadas de barreiras que nos impedem de crescer. Tem os processos seletivos, tem, quando você chega numa agência, enxergam você como, você tem um perfil social. Né? Não necessariamente a gente se enxerga dentro desse processo, mas enxergam a gente dentro desse processo. Então, quando eu cheguei na Caixa, eu, com 26 anos de idade, me afastei um pouco, pensei em fazer outros concursos públicos. E aí, 5 anos depois, me casei e vim, fortalecida pelo meu esposo, que hoje é um homem que me engrandece e me coloca muito para frente, me valorizando e retomando esse processo de infância, que eu já participava junto com meu pai. Meu pai sempre participou de espaços de valorização da comunidade negra e combate ao racismo. Desde nova, sempre saí no ILEAE, meu pai era diretor, e participava da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que é uma igreja belíssima que tem lá em Salvador. Quem foi em Salvador, vale a pena conhecer. Tem os jazigos que tem no chão, e hoje meu pai, a alçada dele está lá, na Igreja do Rosário. E a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que veio um pouco antes, bem antes da Caixa, uma sociedade de 193 anos, que já vinha patrocinando a alforria dos escravizados e também forma de juntar valores para pessoas escravizadas, fica lá no Pelourinho. Né? Então, eu já participava desses movimentos, me afastei um pouco e depois eu venho retomando esse processo. E o Caixa Preta ele veio para mim como uma potencialização, uma retomada desse entendimento do que é ser uma pessoa preta dentro de uma instituição, passando por todos os processos do racismo institucional, sem perceber, muitas vezes, e enxergando a necessidade de crescer e trazer outros, fazer ponte para que outros venham junto com a gente. Então, o Caixa Preta veio junto com essa ânsia de dar continuidade ao sonho dos meus ancestrais, né? Que trabalharam. Aí eu já tenho histórias de família que meu avô levava meu pai para o SPD e meus tios. Então, a gente veio para aqui para fortalecer, não só eu, tenho outros colegas também do Caixa Preta, tanto de Salvador, da Bahia, quanto a nível nacional, que tem histórias para trazer. Vem junto com história de ancestralidade e tão necessária para fortalecer esse caminho e pavimentar para quem está chegando. Uma coisa interessante, para o pessoal do Quilombolas, a Caixa foi o primeiro banco que patrocinou os jogos dos povos quilombolas no país, inclusive dos quilombolas e dos indígenas também. Né? Então, nesse sentido, Karina, você que participou, embora tenha 21 anos de Caixa, mas participou de uma transformação, nós estamos falando aí de uma transformação de 2003 para cá, para 2026. A Caixa, como é o maior banco social da América Latina, nas gestões do presidente Lula, né, principalmente posso falar da gestão do presidente Lula, primeiro porque eu o admiro, segundo porque eu participei, né, que a gente começou a ver as questões mais claras. E aí, Karina, na sua experiência de 21 anos, o que você viu
de novo nessa questão da diversidade, da política de diversidade na Caixa? Exatamente, nesse sentido, trazendo o Comitê de Diversidade, trabalhando mais a questão social, muito da questão social. A gente precisa rever alguns processos também para a gente, como funcionários pretos da Caixa. Existem ainda muitas barreiras a serem rompidas, mas existe um fortalecimento muito grande, principalmente de 2023 para cá, né? Com a retomada do Comitê de Diversidade. A Caixa, essa semana, saiu um selo que foi patrocinado pelo Ministério da Mulher, que é o selo, um selo chamado Selo de Gênero e Raça. Você fala de 2023 para cá porque ele foi interrompido de 2019 para 2022, é isso? Esse período foi bem crítico para a gente teve que meio que se recolher dentro desse processo. Foi um período que a gente... é um período que a gente prefere pular, né? E trabalhar a partir de 2023, pensando no crescimento, na valorização, na retomada dos processos. Nós fizemos de lá para cá e esse movimento patrocina esse processo. A gente teve algumas construções que vieram de 2023 para cá, interessantíssimas. Nós tivemos, patrocinado pelo Caixa Preta, né, apoiado pelo Caixa Preta, a Roda de Diálogo de Combate ao Racismo e Discriminação, que hoje é um curso que está lá na Universidade Caixa. Tivemos os cursos de letramento racial. Nós tivemos a candidatura do nosso colega para o Conselho de Administração. Tivemos a construção de um documento, que é o documento de ações afirmativas nos processos seletivos, e um documento que foi patrocinado pelo Sindicato de Brasília, que é um documento de saúde mental dos trabalhadores negros da Caixa, que eles... Karina, só para contribuir contigo, parece que vai ter um encontro nacional dos bancários, onde um dos pontos de pauta vai ser a questão do coletivo Caixa Preta e da participação dos negros e negras na gestão da Caixa, é isso? Exato. Ele ainda está assim, um pouco... Agora, esse ano ainda, né? Ainda está um pouco tímido, a gente ainda está... No Encontro Nacional dos Bancários, em nível nacional. Exato. A gente ainda está conversando sobre esse processo, ainda não tem muita informação sobre isso, mas, assim, esses passos são importantes. Abrir espaço para a gente é importante. Abrir caminhos para a gente é importante. Se deixar, a gente vai crescer e a gente vai se mobilizar. Nós fomos tolhidos desde o início. E, hoje, com o que nós conseguimos juntar, nós estamos aqui. A gente, se der fogo, a gente vai com chama até... Vai que vai, né? Vai que vai. A gente tem muito o que construir, tem muitas cabeças pensantes, tem muita gente interessante, muita gente inteligente lá dentro. Temos muitos projetos para serem desenvolvidos e a gente só precisa de espaço e de oportunidade. Se tivermos oportunidade, nós vamos chegar aonde a gente nunca vai fazer uma Caixa Econômica diferente. Então, por último, do que eu tenho aqui... quando falamos em transformar culturas corporativas, quais os compromissos precisam ser assumidos para que a instituição saia do discurso passivo, né, da questão passiva de diversidade, e avance para uma prática antirracista baseada em redistribuição de poderes e valorização de capacidade? Aí você pode falar sobre isso e já fazer as suas considerações finais, por gentileza, que o pessoal já está aqui colocando 5 minutos. Tá bom? Bom, o nosso objetivo é exatamente trazer essa transformação institucional. Mais do que a transformação institucional, porque a gente não quer só aparência, a gente quer estar na posição. É uma transformação cultural, é entender a necessidade do letramento racial, é entender a valorização das competências, entender a necessidade de ouvir, de enxergar talentos que, muitas vezes, se perdem no meio do processo. Então, a gente precisa de estrutura. E, se a gente consegue estruturar esse projeto, que é o Caixa Preta, fazer com que a alta gestão da Caixa nos enxergue e veja o quanto isso vai difundir, vai trabalhar na base,
e fortalecendo o crescimento, nós vamos construir uma Caixa Econômica daqui a um tempo muito diferente do que ela tem hoje. Obrigado. E, por último, não podia deixar de agradecer aqui, ratificar os agradecimentos a Ana Fraga, colega da Caixa, que é diretora na Secona, presidente da República, que tem apoiado muito, o colega Estevão, do Superintendente Nacional de Marketing da Caixa, e principalmente o presidente Carlos Vieira, que tem dado todo o apoio a esse projeto. Também ao Nelson Martins, que é secretário do Governo do Estado aqui do Ceará, que deu apoio, a secretária de Cultura, o pessoal da Prefeitura e também o pessoal do BNB. Porque sem esse apoio financeiro, como foi dito ontem, nós não teríamos como chegar até aqui. E eu queria dizer o seguinte, como dizia, parafraseando Raul Seixas, que dizia que a metamorfose ambulante, eu estou virando cada vez mais um aprendiz ambulante. O que eu aprendi aqui nesses 2 dias e o que eu aprendi no Rio de Janeiro é impressionante. Eu aprendo cada vez mais e parabéns a vocês, porque aqui quem são os atores e atrizes principais são vocês, né? Os principais atores e atrizes desse processo todo. Espero que nós possamos fazer o 4º encontro. Obrigado, tá? Um abraço, tchau. Obrigada a todos. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Carlos e Karina. Muito, muito, muito obrigada. E, gente, como falei, a gente segue com programação, né? A gente não para. Só queria lembrar que o nosso evento tem patrocínio Master e apresentação. Obrigada. Muito. Superou. Carlos falou que... Será que atendeu a expectativa? Superou a expectativa, gente. Por favor, uma salva de palmas para o Carlos, não só pela mediação, mas por ser um dos grandes entusiastas desse movimento. Obrigada, obrigada, obrigada. O nosso evento tem patrocínio Master e apresentação da Caixa e do Governo do Brasil, com patrocínio do Banco do Nordeste. A realização é da Terra Livre Produções. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. E nosso outro Carlos, você está pronto? Por favor. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito no pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Gente, por favor, que sons maracás. A gente falou no primeiro painel de hoje sobre como os povos originários, os povos quilombolas também, têm formas de se comunicar que precedem isso aqui, ó, celular, rede social, TV, e que também, muitas vezes, estabelecem comunicações com o visual e o não visual, como que está nesse plano e em outros planos. Porque comunicação, além de ser uma forma da gente passar e receber mensagens, é também resistência, memória e ancestralidade. Então, agora, a gente vai ter um momento que eu acho que, para mim, enfim, é um dos que eu estava mais ansiosa, onde a gente vai ter a experiência de ver e viver o toré do povo Tapeba aqui do Ceará. Por favor. E como a gente falou, a gente vai numa programação atrás da outra. E a gente entende que a comunicação, ela passa pelo corpo também. E a gente entende que esses espaços, auditórios, salas, são importantes, mas que eles, às vezes, engessam um pouco o nosso corpo e não dão conta da magnitude das formas de comunicação de povos como o povo Tapeba. Então, eu convido todos vocês, por favor, a se levantar. E convido todos vocês a seguir e viver o toré do povo Tapeba. Podemos ir juntos. Chegando agora é o saborzinho de pena. É o saborzinho de pena. Trazendo